Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sou o professor Christian do Colégio Liceu e hoje a gente vai falar sobre hidrostática, tá bom? A hidrostática vai ser, no caso, o ramo da física que vai estudar os fluidos parados, tá gente? E a partir dessa situação, o que significaria o fluido? O fluido pode ser tanto gás como líquido, tá bom? Tudo aquilo que possa fluir, tudo aquilo que possa escoar, tranquilo? Então, voltando um pouquinho, o ramo da física estuda as características dos fluidos em repouso, tá bom? Em especial, estabelece relações da pressão exercida com corpos imersos em fluidos com ar atmosférico ou água, no caso, tá bom? E água. A densidade e a massa específica. A densidade, galera, no caso, é para em situações onde possa ocorrer em qualquer corpo, tá bom? Um corpo que tenha ar dentro, um corpo que não seja tão homogêneo. Então, a densidade vai analisar o corpo em si e a massa dele. Já a massa específica necessariamente precisa ser um corpo homogêneo, tá bom? E seria interessante que ele fosse maciço, tá gente? Onde ele não apresentasse nenhum tipo de ar, nenhum tipo de até vácuo, tá bom? É o corpo em si. O que eu quero analisar é a densidade dele. Essa palavra densidade, o que significa em si? Densidade. Vamos supor que aqui onde eu estou me apresentando tenha somente eu, no caso, e uma pessoa gravando. Então a densidade nessa sala em relação ao espaço seria 2 pessoas para essa sala, tá bom? Então seria a quantidade de massa, a quantidade dessas 2 pessoas com relação ao volume que apresenta a sala, tá gente? Aqui eu coloquei uma situação onde existe alguns tipos de líquidos aqui, ó, e foi colocado aqui nessa figura cores para esses fluidos. Olha só, esse marrom ficou mais embaixo, ou seja, a densidade dele é maior com relação aos demais. O verde, o azul, o vermelho, já o transparente e aqui o amarelado, tá bom? E em cima o ar. O ar, no caso, nessa situação aqui é menos denso do que os demais. Tranquilo? E se eu pegasse tudo isso e misturasse, o que ia acontecer? Com o decorrer de um tempo, o marrom iria ficar embaixo de novo, o verde, o azul, o vermelho, o transparente e o amarelo. Ficaria nessa disposição por conta da característica desse material, desses materiais, de densidades diferentes. Tranquilo? A partir disso, a gente vai analisar como que a gente pode converter uma densidade que apresenta uma característica de grama por centímetro cúbico ou quilograma por metro cúbico. Vai depender da situação e da questão como que ela vai se apresentar para vocês. Vamos imaginar o seguinte, um exemplo. – 1.500 gramas por centímetro cúbico, eu quero transformar em quilogramas metro cúbico. Como que a gente vai transformar isso? Dividindo por 1000, que vai dar um total de 1,5 quilogramas por metro cúbico. Imaginem só, gente. Se a gente for analisar com relação o que está apresentando essa grandeza, é 1,5 quilogramas em 1 metro cúbico. 1 metro cúbico é um cubinho que apresenta dimensões iguais, aqui no caso 1 metro, 1 metro, 1 metro. Se a gente multiplicar as dimensões, eu vou obter o volume. Então, esse volume vai ser de 1 metro cúbico, tá?
1,5 kg em 1 metro cúbico, tá? Aqui no caso é como se fosse um cubinho aqui, ó, pequenininho, um cubinho pequenininho aqui, eu vou colocar aqui um cubinho bem pequenininho, onde esse cubinho tem uma aresta de 1 centímetro em cada dimensão, e aí eu vou apresentar 1 centímetro cúbico, ou seja, são 1.500 gramas, no caso, em 1 centímetro cúbico. A densidade é você analisar isso, gente. Duas grandezas, que é uma grandeza de massa e uma grandeza de volume, essa razão. E quando a gente pega dois fluidos e mistura, pega aqui, onde eu tenho aqui, no caso, água e óleo, né? Mistura essa água e óleo aqui, ó. O que vai acontecer no final das contas? No caso, a água vai se separar com o óleo, a água vai ficar embaixo e o óleo, por ser menos denso, vai ficar em cima, né? Mas eu posso estar misturando isso de uma maneira que no final eu posso apresentar uma característica de um único líquido, tá? Naquele ponto. Não no decorrer de um tempo, porque no decorrer de um tempo esse cidadão ali vai se misturar. Mas se eu colocar água e sal, por exemplo, o sal vai diluir na água e a gente consegue determinar um outro fluido, né, com uma densidade diferente. Por quê? Porque o sal vai se misturar ali com aquele líquido, no caso a água, e aí ele vai ficar um pouquinho mais denso. Tá bom, gente? A partir disso, a gente tem essa fórmula aqui, onde a gente caracteriza a densidade de uma mistura, onde a gente tem que somar as massas dos dois componentes que a gente deseja misturar e dividir pelo volume dos dois, tá bom? Então, vocês somam uma massa, vai ter uma massa total e um volume total dividindo, eu vou ter a densidade da mistura. Bem simples, a gente vai efetuar um exemplo logo mais. Pressão. Pressão, galera. A pressão vai ser a relação entre duas grandezas. Entre a força, no caso, a força, essa força aqui, que vocês podem estar aplicando ou assim, né? Essa daqui vai ser a nossa área de contato. Você vai aplicar uma força em uma superfície, né? Ou aqui, posso aplicar aqui a minha mão no meu peito, né? Aqui no caso. Posso efetuar vários tipos de força aqui com áreas diferentes, tá bom? E a área. Pressão é a grandeza que analisa essas duas situações, a força e a área, tá? E aí a relação entre as duas, essa pressão igual a força sobre a área. E aí, gente, eu coloquei uma situação aqui onde eu caracterizo duas situações distintas aqui, mas elas convergem para um mesmo estudo, que seria o estudo da pressão. Quais seriam? Aqui, várias pessoas, umas empilhadas às outras, mas o que ocorre? Esse camarada aqui, esse primeiro, ele está deitado em uma cama de pregos. O segundo também, o terceiro, e todos eles estão fazendo força, né? Um contra os outros aqui, ó, um contra o outro. E aí, o que acontece? Por que eles não se machucam seriamente, igual o seu Madruga, que no caso se machucou com a martelada? Porque a área de contato é bem maior do que a área de contato aqui. Ou seja, vamos supor que essa área de contato
da primeira situação, vou colocar aqui primeira situação e aqui uma segunda situação. Na primeira situação, na cama de pregos, eu tenho um retângulo onde eu apresento as seguintes dimensões: de 40 centímetros de um lado e 30 centímetros aqui desse lado. Ou seja, a área aqui desse retângulo ficaria 40 vezes 30 igual a 1.200 centímetros quadrados. Tá bom? E o do martelo? Que parece um papagaio mal desenhado, vai ser o quê? Essa areazinha aqui, ó. Vou colocar uma área retangular também, tá bom? Um retângulozinho, onde eu vou apresentar um retângulozinho, onde eu vou apresentar 2 centímetros de um lado e 1 centímetro do outro lado. Ou seja, a área dele de atuação aqui vai ser 2 vezes 1 igual a 2 centímetros quadrados. A força que eu vou efetuar nos dois vai ser a mesma. Uma força de... vamos colocar aqui que cada um vai efetuar uma força de 600 newtons. Então, a força de 600 newtons para os dois. Olha só. Então, ficaria numa situação, vou colocar aqui uma situação que uma pessoa está deitada numa cama de pregos, só uma pessoa. Então a pressão aqui nessa pessoa, como que vai ficar em relação a essa cama de pregos? Vai ficar a força igual a 600 dividido por 1.200, tá? Corta esses dois zeros com esses dois zeros aqui, corta esses dois zeros com esses dois zeros. 6 dividido por 12 é igual a 0,5 newton por centímetro quadrado. Tranquilo? Aqui nesse caso, pressão é força sobre a área. Então vai ficar igual a pressão igual a 600 dividido por 2, que é igual a 300 newton por centímetro quadrado. Ou seja, a diferença é absurda, né, galera? Onde aqui apresenta 0,5 de pressão e aqui apresenta 300 newtons por centímetro quadrado de pressão. Uma diferença de, se a gente for dividir esses dois resultados aqui, é uma diferença de 600 vezes, no caso, um em relação ao outro, tá bom? É muito grande, galera, muito grande mesmo. O seu Madruga, que tentou testar aí a situação, né? Ele se quebrou, né? Quebrou todos os dedos aqui e aqui, no caso, o pessoal não se machucou porque apresenta uma característica de área maior. Aqui, a ponta do martelo tem uma área de atuação bem menor do que a cama de pregos. Ok, gente? Partindo, pressão atmosférica. Pressão atmosférica vai ser o peso que o ar vai fazer sobre a superfície. Ou seja, a gente apresenta aqui uma quantidade de ar, né? Onde esse ar ele vai comprimir a gente mesmo, tá? Então, se a gente for de acordo com subir no nosso nível aqui de atmosfera, vai apresentar menos pressão? Com certeza. Por quê?
porque vai ter menos ar atuando em cima de nós, tá bom? A base da gente vai ser sempre a nível do mar, e conforme a gente for subindo, a coluna de ar vai diminuindo, e aí eu vou ter menos ar atuando sobre nós. E a nível do mar, a gente coloca como 1 atm, tá bom? Então de 1 atm, e aí conforme vai elevando, no caso, a minha altitude, eu vou diminuindo a quantidade de massa de ar, né? E diminuindo também a pressão, tranquilo? A gente tem uma questãozinha para resolver. Essa questão vamos fazer da seguinte maneira. Ao misturar dois líquidos distintos A e B, nota-se, o líquido A apresenta volume de 20 centímetros cúbicos e a densidade absoluta de 0,78. Ou seja, se a gente for colocar aqui no quadro, né, o líquido A, volume igual a 20 centímetros cúbicos, densidade igual a 0,78 gramas por centímetro cúbico. Tranquilo? O líquido B igual a volume de 200 centímetros cúbicos e a densidade absoluta igual a 0,56 gramas por centímetro cúbico, tá? O que a gente vai ter que fazer primeiro? A gente vai organizar a fórmula para cada um deles. Vamos achar, no caso, a massa dos dois e depois a gente vai utilizar aquela fórmula que eu citei e falei que ia resolver uma atividade com relação a isso, tá bom? Sobre uma mistura. E a partir dessa situação, vamos alterar aqui os valores, que vai ficar como 0,78 igual a massa dividido por 20. E aqui nessa situação, 0,56 igual a m dividido por 200. Aqui eu vou passar multiplicando. Aqui também vou passar multiplicando. Vai ficar como? 0,78 vezes 20 igual a m. E aqui vai ficar como? 0,56 vezes 200 igual a m. Aqui o MA, MB. Vou caracterizar cada um deles para ficar mais claro para vocês. Então, pessoal, olha só, 0,8 vezes 20 vai dar um valor de 15,6 gramas. Esse é o resultado do MA. 0,56 vezes 20 vai dar um valor igual a 112 gramas. Agora a gente vai pegar esses dois valores aqui, tá? Vamos pegar os valores dos dois volumes e efetuar aquele cálculo que a gente em cima dessa fórmula aqui, tá bom? Então como que vai ficar, pessoal? Vou apagar, tá? Então olha só, os valores aqui, os dados, como que ficou? A massa do A igual a 15,6 gramas.
o volume do ar. O volume do ar igual a 20 centímetros cúbicos. A massa de B igual a 112 gramas. E o volume de B igual a 200 centímetros cúbicos, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte: a densidade da mistura é igual a 15,6 mais 112 dividido pela massa, que é 20, mais 200. A partir de qual fórmula? Densidade da mistura é igual a massa de um mais a massa do outro dividido pelo volume de um mais o volume de outro. Essa soma aqui vai dar igual a 127,6 dividido por 220. Então a densidade da mistura é igual a 0,58. Qual é a unidade que a gente vai colocar? Gramas por centímetro cúbico. Tá bom? Fechamos essa questão. Beijinhos, beijinhos, tchau, tchau. Próxima. Em uma competição esportiva. Próxima. Em uma competição esportiva, um halterofilista de 80 kg levantando uma barra metálica de 120 kg apoia-se sobre seus pés, cuja área de contato no piso é de 25 centímetros quadrados. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e lembrando-se de que a pressão é o efeito produzido por uma força sobre uma área, tá vendo, gente? A gente já falou a questão, já disse qual é a fórmula que vocês necessitam utilizar. E considerando que essa força atua uniformemente sobre toda a extensão da área de contato, então a pressão exercida pelo halterofilista sobre o piso em Pascal é de Pascal, é a unidade no Sistema Internacional de Medidas de Newton por metro quadrado, ou PA. Pascal. Tranquilo? Como que a gente vai resolver? Eu vou apagar, tá? Esse camaradinho aqui sou eu. Levantando. Parece, né? Um corpo magrinho com a cabeça grande. Então, olha só. Essa barra metálica, ela apresenta 120 kg e ele, no caso, e o halterofilista tem 80 kg, ou seja, aqui no chão, a área de contato aqui dos pés aqui da pessoa, o total dessa área é igual a 25 centímetros quadrados. E o peso que ela vai fazer com relação ao chão E o peso que ela vai fazer no chão é a massa. O peso vai ser a relação da massa vezes a gravidade. E qual seria essa massa aqui? Essa massa é igual a 120 kg mais 80, tá bom? Isso daqui é a massa e isso aqui é a gravidade. 120 mais 80 é igual a 200 kg. Então, peso é igual a 200 vezes 10.
200 vezes 10 é igual a 2.000 newtons. 2.000 newtons, no caso, de força atuando para baixo. Tá bom? Em um espaço de quanto? De 0,25 centímetros quadrados. Esse espaço aqui, ó, esse tamanho a gente vai ter que converter em metros quadrados. E como que a gente vai converter esse camaradinho aqui, gente? Veja aqui comigo. Para voltar de centímetro para decímetro, vocês dividem por 100. Para voltar para metro quadrado, vocês dividem de novo por 100. Que é a mesma coisa de vocês dividirem por 10.000. Tranquilo? Então, dividindo esse valor aqui por 10.000, vai ser igual a quanto? Ah, eu não estou com calculadora à disposição. Como que vocês vão fazer? Vocês vão andar com a vírgula aqui. 4 casas. Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, joga a vírgula. Então, deu um valor igual a 0,0025 quê? Metros quadrados. Tá bom? E aí, gente, como que a gente vai fazer agora? Pressão é igual a força sobre a área. Força igual a quanto? 2.000 dividido por quanto? Dividido por 0,0025. Isso vai dar um valor igual a 800.000 Newton por metro quadrado, ou Pascal, que é a unidade que ele pediu na questão. Tá bom? Pronto, finalizamos essa questão. Bem tranquila, só precisaria o quê? Ter a noção da fórmula do peso, que é a massa vezes a gravidade, e ter a noção da conversão de centímetro quadrado para metro quadrado. E finalizamos por aqui nossa aula, galera. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima.